Vamos lá, Calçade. O Corinthians tem que comemorar o 1-0 pelo que foi o jogo ou ficar preocupado com o 1-0 pelo que pode ser o próximo jogo? Olá, boa noite. Boa noite. Um momento desse, de uma competição, pode ser a Libertadores, a Sul-Americana, você ficar querendo em casa, no mata-mata, fazendo planos para 2, 3, eu acho uma loucura. Tá. Você tem que ganhar o jogo. Tá. Isso o Corinthians ganhou. Se puder com 2, com 3, maravilhoso, mas o Corinthians ganhou o jogo. Então, é um placar curto, um placar que mantém no jogo o Estudiantes, mas muito dentro do jogo, e o Corinthians vai ter que fazer uma grande atuação fora de casa. Os Corinthians hoje foi uma atuação boa, não foi extraordinária, né? O Estudiantes acertou uma bola no alvo, uma defesa do Cássio, o Corinthians 2, e poderia ter feito 2-0 com o Gustavo Mosquito numa bola que tinha o gol e ele acabou acertando a canela. O jogador ficou tanto tempo parado, é difícil você exigir muita coisa dele também. Então, acho que esse é o ponto. É bom, mas não tem absolutamente nada resolvido. As chances de não conseguir a classificação ainda são imensas, porque agora o Estudiantes vai jogar em casa. Mas até que o resultado de uma vitória contra uma equipe que foi quinta colocada no Campeonato Argentino, que terminou em julho, ficou a 5 pontos do segundo lugar, do Tajeres. Quem disparou foi o River. Então é um time que eu acho que o Corinthians cumpriu a missão, vencer o jogo. Foi excelente? Não, excelente seria um 2-0. Foi melhor o resultado do que o desempenho. Mas tudo bem. É isso, Vitor Biner. Melhor o resultado do que o desempenho? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean, professor Calçade, Pedro Ivo, aos fãs do esporte. O resultado ainda podia ser um pouco melhor se o Mosquito aproveita aquela chance. Vale lembrar, uma jogada não é construída, é uma bola longa que sai pelo lado esquerdo, e aí tem uma falha do jogador do Estudiantes, o mérito do jogador do Corinthians e a finalização ruim. E o problema para mim é que o Estudiantes em casa é outra equipe, né? O Estudiantes tem muito tempo que não perde em casa, né? São uma sequência de jogos sem derrota bem considerável. Acho que a última vez que o Estudiantes perdeu em casa foi em fevereiro para o Lanús por 2-0, tem muito tempo, se eu não estiver enganado. Se a memória não me trai, a pesquisa aqui também não me enganou. O Corinthians não consegue impor um estilo de jogo capaz de incomodar o adversário, e o que mais me incomoda, o resultado é bom, eu concordo com o Calçado, o importante era vencer. O que mais me incomoda é que você olha o Corinthians contra o São Paulo, você olha o Corinthians contra o Estudiantes, você olha o Corinthians antes do jogo contra o São Paulo, e ele tem um desempenho mais ou menos parecido, que muda muito mais de acordo com coisas que a individualidade realiza do que propriamente com o jogo coletivo. O Estudiantes deu bastante espaço, é um time bom na criação, não tão bom na marcação, e eu acho que o Corinthians mais bem treinado poderia ter aproveitado isso jogando diante da sua torcida, e não fez. Ganhou por 1-0, um bom resultado, mas é perigoso. Perigoso. Concorda, Mário Marra? Mário Marra que esteve lá, está lá inclusive, né? Na Arena Corinthians, acompanhou o jogo, a transmissão com o Zé Elias, Paulo Andrade, com toda a nossa equipe. Queria a tua primeira impressão aí, depois dessa vitória 1-0, porque fica a sensação, né? Claro, não é ruim vencer, pelo amor de Deus, ganhou 1-0, tem um empate a seu favor no jogo de volta, e caso perder por 1-0, um gol de diferença, tem sempre aquela história, temos o Cássio para os pênaltis, né? Mas ficou a sensação de que faltou aquele golzinho a mais, né, Marra? William, é verdade. Primeiramente, boa noite aos companheiros, boa noite ao fã de esportes, mas é aquela história, William, do jeito que o jogo foi se desenhando, se alguém vencesse seria com margem curta mesmo. Porque o Estudiantes é um time que, dentro ou fora de casa, posturas diferentes nos lugares, mas é um time de muita qualidade técnica. É um time que gosta de ter a bola e sabe também jogar sem a bola. E tendo a bola, em alguns momentos, o Estudiantes conseguiu envolver o Corinthians. Então, pela qualidade, pelo tanto de controlador de jogo que tem dos dois lados, 1-0 é um belo placar. É um jogo muito difícil para o Corinthians, mas a vantagem já é do Corinthians. Mário Marra tocou num ponto legal aqui, Jean. No jogo contra o São Paulo, o discurso do Luxemburgo na coletiva é o seguinte: olha, entrei ali para dar uma negociada, dar uma segurada no São Paulo no primeiro tempo, e a gente vê o que ia acontecer no segundo tempo, lembra? E o que aconteceu foi que no primeiro tempo o São Paulo atropelou o Corinthians e já se classificou ali. Falou-lhe o Mário Marra.
essa tática a gente já viu que não vai dar certo. Não dá para tentar cozinhar o Estudiantes num primeiro tempo no jogo de volta semana que vem. Tudo bem, Jean? Tudo bom, William? Boa noite. Pois é, agora, é bom dizer que o que deve acontecer na Argentina, sobretudo no início da partida, acho que vai depender muito mais do Estudiantes do que do Corinthians. O Corinthians não tem mandado nos seus jogos. Não tem sido quem dita o ritmo nas suas partidas, né? Eu acho que hoje a gente fala muito de um Corinthians que poderia mesmo ter feito 2-0 por causa da chance perdida pelo Mosquito. Isso. Porque se a gente não olhar para a chance perdida pelo Mosquito, a gente poderia dizer também que foi um jogo para empate, entendeu? Então eu acho que olhando para isso, olhando para o que foi o jogo, para o que foram os 90 minutos, o resultado do Corinthians ele acaba sendo um bom resultado, ele acaba sendo um resultado positivo, porque o jogo poderia ter sido um jogo para empate. Repito, a gente fala muito da possibilidade de fazer 2-0 por conta dessa chance, né? Na boa jogada do Romero e na desperdiçada do Mosquito aí, nesse lance que a gente está revendo. A questão é essa, eu acho que o Corinthians, por mais que ele tenha passado por uma sequência muito positiva de resultados, não é um time que está mandando nos seus jogos, não é um time que entra em campo e a gente espera que ele entre de maneira avassaladora e tudo mais. Então, por mais que a estratégia não possa ser vou esperar para ver o que acontece no segundo tempo, e tendo estado lá, inclusive, no estádio do Estudiantes no ano passado e visto o que é aquilo lá, eu acho muito difícil que nos 20, 30 primeiros minutos a pressão do time da casa não seja grande, porque eu estou falando não só do ambiente, mas estou falando, como a gente viu hoje, sobretudo no começo do jogo, de um time muito técnico também. É como uma pequena bomboneira, só que uma torcida muito barulhenta, né? O tipo perfil do estádio, né? Exato, exatamente. Então, eu acho que é isso. Quer dizer, vai ser difícil. É óbvio que vai ser difícil. Mas olhando para o que foram os 90 minutos hoje, eu acho que 1-0 foi um bom resultado, sim. Eu acho que é exatamente o que falta para o Corinthians muitas vezes, esse controle de jogo do meio-campo, sendo que a equipe tem jogadores para isso. Tem qualidade para isso. Porque individualmente o Corinthians é melhor que o Estudiantes. O Estudiantes tem uma boa equipe, eu concordo contigo, mas o Corinthians tem mais recursos. O Rojas jogaria no Estudiantes, o Renato Augusto jogaria no Estudiantes, só para citar alguns jogadores. O Yuri Alberto, pensar tecnicamente, jogaria no Estudiantes. É que o Bocelli é um jogador histórico, né? Um jogador, como a Rafa falou, campeão da Libertadores, jogador gigante, fez gol. O Yuri Alberto em 2023 jogaria no Estudiantes? Eu acho que o Yuri Alberto tem um problema muito sério de crise de confiança. Eu não acho que a questão ali porque é só ele não técnica. É um jogador ruim. Ele está sucumbindo diante da pressão daquilo que ele não consegue fazer com uma camisa pesada e com uma torcida exigente. E também, por mais que ele tenha erros individuais, ele é vítima daquilo que o time não joga coletivamente porque o meio-campo não funciona para ter esse controle. Mas quando a bola tem chegado... Bom, depois a gente fala disso. Toca o Marco Mar. E lá, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. São 18 jogos de invencibilidade do Estudiantes jogando em casa. 12 vitórias desses 18. 7 por 3 gols de diferença ou mais. 7 vitórias por 3 gols de diferença ou mais. Ou seja, é um número representativo. Tudo bem que tem 6 empates também, jogando em casa. Mas adversários do nível do Corinthians? Não, tecnicamente na Argentina não há também, equipes. né? Mas nem o Argentino Júnior individualmente Mas coletivamente alguns do nível do Corinthians. Eu acho que alguns, acho que a maioria é melhor. Tem uma diferença. Eu acho que essa é a questão, porque o Corinthians continua sendo um time que aproveita pouco o potencial dos seus jogadores, né? O Corinthians é um time que tem poucas ideias com a bola. E eu só discordo de você um pouco, apesar de achar que o time melhorou no segundo tempo, isso eu concordo contigo. Também. Amo mais o Marra, mas amo você também. Tô brincando. Porque eu acho que o meio-campo do Corinthians protege pouco. E o Moscardo fica sobrecarregado. E hoje ele teve uma atuação, isso que valoriza ainda mais a atuação dele. Mas eu sinto que falta proteção, às vezes, um pouco dos lados. Eu acho que a distância do meio-campo para a linha de defesa é uma distância, às vezes, muito grande. O time dispersa. Mas acho que a gente concorda, até que você sinalizando do ponto. A linha de defesa, ela vai bem, muito exigida pela falta de proteção. Você falando linha de zagueiros laterais. Não foi o sistema defensivo. Eu concordo com você. A linha, ela trabalha muito. O Fábio foi muito bem, o Gil foi muito bem também, concordo com ele. Tudo isso eu achei, assim, decepcionante a atuação dos Estudiantes. Eu esperava mais. Argentino Júnior veio aqui e jogou. Estudiantes não... Jogou antes do gol do Corinthians, só. Do gol, tomou o gol, fez pum. Né? E poderia ter saído com o segundo. No Cássio não foi um protagonista do jogo. Você falou, o Cássio salvou o Corinthians. Tal. Isso não aconteceu. Teve uma defesa. O que falta ao Corinthians, de tudo que vocês falaram, falta ao Corinthians algo que a gente chama de gatilhos de ação. Que tá bom. Se eu não me engano, foi aos 82 minutos. Renato Augusto sobe para pressionar uma saída, a hora que ele olha para trás, ele faz assim. Exato. O time não foi.
Isso não é decidido na hora. Isso é algo que é treinado, é sistemático, uma equipe precisa ter esses gatilhos. O gatilho, ele fecha linhas, porque você sabe quando agir. Então a bola, ela está numa situação que não é favorável a quem a domina naquele momento, você sobe para fazer a pressão e vem o time todo. Aí vai o Renato, não vai o meio de campo, aí que ficam os espaços. Isso acontece no ataque, no meio de campo e na defesa. Então ele é um time estruturalmente mal feito, com jogadores que era para estar jogando mais. Por exemplo, o Moscardo teve uma cirurgia. O menino tem 17 anos, foi apendicite, né? Foi apendicite. E ele voltou na primeira partida, estava meio zureta. Esse aqui foi um monstro no jogo, porque ele sobe, ele dá passe... Deu uma assistência para o Maicon, hein? O Murilo encontra... Tem um passe do Murilo para o Yuri Alberto. O Murilo é um zagueiro que tem passe quebrando linhas. Isso é ouro no mundo do futebol. Mas ele tem que achar o passe sozinho, porque não tem o sistema de saída de jogo. Não tem sistema, mas é Murilo. Sim. Não é que a saída está estruturada para tirar o máximo do Murilo. A saída é o Murilo. Para facilitar para o Murilo. Então é um time falho. Então, diante disso, você não pode ir para a Argentina achando muita coisa. Você tem que torcer por uma atuação ruim do adversário também. Porque ele não é estruturalmente bem treinado. Faltam muitas coisas. Esses gatilhos de ação, quando é que eu subo, quando eu paro, quando eu vou, vem todo mundo. Então eu fico assim, entre ir e não ir na indecisão, fica o espaço. E entre as coisas que faltam, né, Calçade, e aí eu tô falando de uma peça, não tô nem falando de formação. Assim, para o jogo como o jogo que vai ser contra o Estudiantes, a falta que vai fazer o Roger Guedes... É isso. É um negócio, assim... Porque o Corinthians dependeu muito disso. Por tudo que o Calçade acabou de falar... Tudo que o Calçade acabou de falar, o Corinthians dependeu muito disso durante muito tempo. Então foram jogos mascarados, foram resultados mascarados por decisões, por lances praticamente individuais de um jogador. E fala-se muito do Renato... Só uma coisa, João, seriam más atuações coletivas mascaradas, porque os resultados foram justos, né? Sim, mas os resultados mascararam. Isso talvez seja melhor. Os resultados mascararam atuações coletivas que de fato não foram boas, porque você tinha um jogador que estava fazendo... cheio de jogador bom, né, Jean? Oi? Cheio de Tá cheio de jogador bom no time, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, também acho que, e isso é bom destacar, né? O Calçade acaba de falar do Moscardo voltando à equipe hoje e voltando muito bem, quer dizer, voltando a jogar bem hoje, né? Já tinha voltado na partida anterior. Mas o Rojas também é outro grande jogador que está voltando e que pode fazer diferença. Então, eu sei que a gente vai falar do Yuri Alberto num capítulo à parte. Mas a gente pode ir costurando tudo aqui. Porque esse, assim, é outro que a gente põe elenca nos jogadores bons do Corinthians. E aí já são muitos, né? Porque a gente tá falando do Renato Augusto. Estamos falando do Moscardo, por mais que seja jovem. Do Rojas, do Maicon. Vera no banco, que é bom jogador também. Então, olha a quantidade de Está bons abaixo jogadores. dos nomes. Do Yuri Alberto. Então é claro que as atuações coletivas do Corinthians estão muito abaixo dos nomes. Mas também é bom lembrar que tem 2 jogadores aí voltando que podem ser importantes até a quarta-feira que vem, até a terça-feira que vem podem estar numa outra condição, numa outra situação, embora o Moscardo já tenha ido muito bem. E é claro, a gente vê isso o tempo todo acontecer no futebol. Aconteceu com o Corinthians no momento em que tinha o Roger Guedes, dele resolver vários jogos. Acontece, por exemplo, com o Flamengo o tempo todo, da qualidade individual resolver jogos. Isso acontece no futebol. Então, o Corinthians tem, talvez acima de tudo, até pensando na eventualidade da conquista de um título da Copa Sul-Americana, que ainda está distante, mas tem essa qualidade técnica individual para apostar. Tem a aposta em jogadores que podem, de fato, fazer a diferença. Olhando até para a Sul-Americana especificamente, e vai parecer uma loucura dizendo isso depois de 2 jogos... Não vai parecer. ...em que o São Paulo foi superior ao Corinthians, mas talvez tenha até mais essa possibilidade. Claro, agora o São Paulo tem o Lucas, tem uma expectativa muito grande em relação ao Rames, mas estou falando, jogador diferente com capacidade de decisão,
Talvez o Corinthians tenha até mais. Só que vai depender muito disso, porque realmente não aparenta que coletivamente esse time vai se acertar de uma hora para outra. Nessa terça-feira à noite, o torcedor do Corinthians encontrou um rosto familiar durante o confronto contra o Estudiantes na Neoquímica Arena, válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Se trata do atacante Mauro Bozelli, que vestiu a camisa do Timão